Eu preciso confessar uma coisa que me assombra até hoje. Quando eu tinha 15 anos, meus pais quase me fizeram acreditar que eu estava ficando louca. Tudo começou no verão. Eu acordava toda madrugada com aquela sensação horrível de que alguém estava me observando. Sabe quando você sente os olhos de alguém grudados em você? Era exatamente isso. Meu quarto ficava nos fundos da casa, tinha uma janela que dava para um terreno vazio. Sempre dormia com a janela aberta por causa do calor, só com uma tela de proteção fechada. Nas primeiras noites, eu corria para o quarto dos meus pais. Tem alguém lá fora, tem alguém me observando. Eles iam comigo até o quarto, não viam nada, e voltavam resmungando que eu estava com pesadelo. Mas eu sabia que não era pesadelo. Aí começaram os barulhos. Primeiro eram só arranhões na tela da janela, como se alguém passasse as unhas no metal. Depois vieram sussurros baixinhos que eu não conseguia entender. Toda vez que eu chamava meus pais, quando chegávamos no quarto, não tinha mais nada. Você está inventando isso para chamar atenção, minha mãe falava. Adolescente sempre arruma drama, meu pai completava. Eu comecei a ter medo de dormir no meu próprio quarto. Mas quando pedia para dormir na sala, eles ficavam bravos. Não vamos alimentar essa fantasia sua. Por meses isso aconteceu. Eu me sentia completamente sozinha, como se estivesse enlouquecendo mesmo. Até que um dia, eu estava na cozinha de madrugada bebendo água. A casa estava toda escura, e quando olhei pela janela da frente, tinha um homem parado do lado de fora, olhando diretamente para mim. Ele era alto, tinha um cabelo laranja berrante, meio desgrenhado. E aqueles olhos, eram os olhos de alguém que não estava bem da cabeça. Eu congelei. Não conseguia me mexer, não conseguia gritar. Só fiquei lá, olhando para ele e me olhando. Depois de uns segundos eternos, voltei para o quarto devagar, fingindo que não tinha visto nada. Mas agora eu tinha certeza, não era da minha cabeça. Isso continuou por mais algumas semanas. Ele aparecia em janelas diferentes, sempre de madrugada, sempre me observando. E eu continuava sem conseguir provar nada para os meus pais. Até que chegou o inverno. Quando começou a nevar, finalmente apareceram pegadas na neve embaixo da janela do meu quarto. Pegadas enormes. Meus pais viram, ficaram meio sem graça, mas ainda assim não fizeram muita coisa. Deve ser algum morador de rua procurando abrigo, falaram. A situação chegou ao limite numa noite que eles saíram para jantar. Eu estava em casa com duas amigas, nos arrumando para sair também. Estávamos no meu quarto quando uma das minhas amigas olhou para a janela e gritou. Lá estava ele, o homem do cabelo laranja, colado no vidro, nos encarando. Dessa vez não foi só eu. Todas nós vimos. Corremos para o banheiro, que não tinha janela, e eu liguei para a polícia. Quando os policiais chegaram, junto com meus pais, o homem tinha sumido. E sabem o que os policiais falaram? Que provavelmente éramos nós que estávamos inventando história, que devíamos ter bebido. Eu me senti tão pequena, tão ignorada. Como se a minha segurança não importasse para ninguém. Mas a história não termina aí. Algumas semanas depois, eu estava passando pela banca de jornal, quando vi uma manchete que me fez o sangue gelar. Homem mata duas jovens em posto de gasolina. A foto era dele. O homem do cabelo laranja, o meu perseguidor. Segundo a notícia, ele tinha atacado duas meninas que trabalhavam no posto durante a madrugada. Quando a polícia chegou para prendê-lo, ele resistiu e acabou sendo morto no confronto. Eu fiquei lá, parada na frente da banca, tremendo. Pensando em como poderia ter sido eu. Como poderiam ter sido as minhas amigas. Quando mostrei a notícia para os meus pais, eles ficaram brancos. Pela primeira vez, me pediram desculpas. Mas já era tarde demais. A culpa que eu sinto não é por ter sido perseguida. É por não ter insistido mais, por não ter gritado mais alto, por não ter forçado meus pais a me levarem a sério. Se eu tivesse sido mais persistente, talvez aquelas duas meninas ainda estivessem vivas hoje. Talvez a polícia tivesse pego ele antes. Essa é a minha confissão. Eu me sinto responsável pela morte delas, porque eu sabia que ele era perigoso e não consegui fazer ninguém acreditar em mim. Se você tem um filho que está pedindo ajuda, por favor, acredite. Não importa o quão absurda a história pareça, escute.